Você sabia que muitos tesouros de piratas estão supostamente escondidos em lugares misteriosos ao redor do mundo e que muitos deles carregam maldições perigosas? Hoje vamos explorar algumas das lendas mais fascinantes sobre piratas, seus tesouros escondidos e as maldições que os cercam. O mundo dos piratas. Um reino de ventos salgados, ondas quebrando e histórias de arrepiar. Não são apenas histórias de pilhagem e perigo, mas sussurros de riquezas ocultas. Tesouros além da imaginação, escondidos em ilhas perdidas no tempo, mas cuidado. Essas fortunas geralmente vêm com um lado obscuro, a maldição do pirata. Imagine baús transbordando de ouro, guardados por algo mais do que apenas os elementos. Os piratas, supersticiosos por natureza, muitas vezes acreditavam em maldições. Eles teciam magia e medo em seus tesouros, garantindo que apenas os dignos, ou talvez os tolos, ousariam procurá-los. Do Caribe ao Mar do Caribe, abundam histórias de ganhos ilícitos e as consequências para aqueles que ousaram perturbá-los. Essas histórias, passadas de geração em geração, ainda têm poder. Eles sussurram aventura, risco e a possibilidade tentadora de desenterrar um prêmio há muito perdido. Mas esteja avisado, o caminho para o tesouro pirata é pavimentado com mais do que apenas perigo. É pavimentado com o peso da história, os ecos da ganância e, talvez, a presença persistente de um espírito vingativo. Capitão William Kidd. O próprio nome evoca imagens de um implacável capitão pirata, seu navio carregado de riquezas roubadas. Enquanto a história o lembra como um pirata condenado, enforcado por seus crimes, a lenda pinta um quadro diferente. Alguns acreditam que Kidd enterrou um vasto tesouro acumulado durante seu tempo como um corsário que virou ladino. Uma dessas histórias fala da ilha de Gardiner, na costa de Long Island. Disse que Kidd, perseguido pelas autoridades, enterrou parte de sua fortuna lá. Este não era um tesouro qualquer. Incluía ouro, prata e pedras preciosas, o resgate de um rei escondido sob a areia. As histórias dizem que voltei para a ilha após minha captura. Eu pretendia usar o tesouro enterrado como moeda de troca para garantir minha libertação. Mas meu plano falhou e fui enforcado em Londres em 1701. O tesouro da ilha de Gardiner, se é que existiu, permanece não encontrado. Alguns sussurram que Kidd lançou uma maldição sobre sua fortuna enterrada. Dizem que qualquer um que tentar encontrá-lo encontrará o infortúnio, enlouquecido pela ganância ou engolido pelo mar. Seja verdade ou não, a lenda do tesouro perdido do capitão Kidd continua a atrair caçadores de tesouros e alimentar seus sonhos de riquezas incontáveis. Poucos piratas incutiram tanto medo quanto Barba Negra. Com sua barba preta e espessa, que se dizia ser entrelaçada com pavios acesos, ele cultivava uma imagem de puro terror. Seu reino de terror abrangeu o Caribe, saqueando navios e mantendo cidades inteiras como reféns. A lenda afirma que Barba Negra acumulou uma vasta fortuna durante sua curta, mas sangrenta carreira. E como todo bom pirata, ele supostamente escondeu seu saque em um local secreto, protegido por uma maldição mortal. Encontrei meu fim em uma batalha feroz com o tenente Robert Maynard, em 1718. Fui um oponente formidável, supostamente sofrendo mais de 20 ferimentos antes de finalmente sucumbir. Minha morte, no entanto, pouco fez para acabar com as histórias do meu tesouro escondido. Alguns dizem que o espírito de Barba Negra ainda guarda seu tesouro. Eles acreditam que ele colocou uma maldição sobre ele, garantindo que qualquer um que ousar procurá-lo enfrentará um destino terrível. Quer isso seja verdade ou simplesmente uma história para afastar aspirantes a caçadores de tesouros, a lenda da maldição de Barba Negra perdura, adicionando outra camada de intriga ao mistério de sua recompensa perdida. Olivier Levasseur, conhecido como La Bouse, o Urubu, foi um pirata francês que aterrorizou o Oceano Índico no início do século XVIII.
Ele acumulou uma fortuna em ouro, prata, joias e artefatos preciosos. Mas, ao contrário de outros piratas que encontraram seu fim na forca ou em batalha, Labuz foi capturado e executado em 1730. Sua morte, no entanto, foi apenas o começo do mistério. Enquanto estava no cadafalso, joguei um pedaço de pergaminho na multidão. Esta mensagem enigmática, conhecida como criptograma de Labuse, supostamente continha a chave para encontrar meu tesouro enterrado. A cifra, uma série complexa de símbolos e figuras, tem confundido criptógrafos por séculos. Apesar de inúmeras tentativas de decifrar a mensagem, ninguém resolveu o quebra-cabeça de forma definitiva. Alguns acreditam que o tesouro está escondido na ilha de Seychelles, enquanto outros afirmam que ele está na costa de Madagascar. O mistério não resolvido do criptograma de Labuse, combinado com a atração de seu lendário tesouro, continua a cativar caçadores de tesouros e historiadores. As maldições piratas são reais? Ou são simplesmente contos inventados para afastar aqueles que roubariam os ganhos suados, ou devo dizer, roubados de um pirata? A resposta, como a maioria das coisas relacionadas a piratas, está envolta em mistério e especulação. Alguns podem descartar essas maldições como mera superstição. Eles apontam para a falta de evidências concretas, atribuindo os infortúnios dos caçadores de tesouros à má sorte ou ao planejamento ruim. Afinal, procurar tesouros enterrados em locais remotos e muitas vezes traiçoeiros é inerentemente arriscado. No entanto, outros acreditam que há mais nessas histórias do que aparenta. Eles argumentam que os piratas, mergulhados em superstição e folclore, podem ter possuído conhecimento de rituais antigos ou maldições. Quer essas maldições fossem mágicas por natureza ou simplesmente dissuasores psicológicos, seu impacto sobre aqueles que ousaram perturbar o local de descanso final de um pirata é inegável. A atração pelo tesouro pirata é atemporal. Fala ao nosso senso de aventura, nosso desejo por riquezas e nossa fascinação pelo desconhecido. A ideia de que em algum lugar lá fora, enterrada sob a areia ou escondida dentro de uma caverna esquecida, existe uma fortuna esperando para ser descoberta é inebriante. Para alguns, é a emoção da caça, o desafio de resolver enigmas centenários e seguir mapas desbotados. Para outros, é o sonho de enriquecer, de desenterrar um baú transbordando de ouro e joias. E para muitos, é a conexão com a história, a chance de ter em suas mãos um pedaço tangível da era pirata. Seja qual for o motivo, o fascínio do tesouro pirata continua a capturar nossa imaginação. Isso nos lembra que ainda existem mistérios a serem resolvidos, aventuras a serem vividas e talvez fortunas a serem encontradas. A busca pelo tesouro pirata continua até hoje. Caçadores de tesouros modernos, armados com detectores de metais, equipamentos de sonar e sede de aventura, vasculham o globo em busca de riquezas piratas perdidas. Alguns se concentram em pesquisas históricas, examinando mapas antigos, diários de bordo e documentos judiciais em busca de pistas. Outros contam com a tecnologia, usando radar de penetração no solo e drones subaquáticos para localizar objetos enterrados. Embora as ferramentas e técnicas possam ter evoluído, o espírito de aventura permanece o mesmo. Esses piratas modernos enfrentam muitos dos mesmos desafios de seus antecessores: terreno traiçoeiro, clima imprevisível e a possibilidade sempre presente de fracasso. As lendas de tesouros piratas escondidos e suas maldições continuam a nos fascinar. Eles oferecem um vislumbre de uma era passada, um tempo de aventura de capa e espada, piratas implacáveis e riquezas inimagináveis. Se esses tesouros realmente existem ou permanecem como uma lenda, é quase irrelevante. O verdadeiro tesouro está nas próprias histórias. Eles nos lembram do poder da imaginação, da atração pelo desconhecido e do apelo duradouro de uma boa história de pirata. Portanto, da próxima vez que você ouvir o rangido do mastro de um navio ou o grito de uma gaivota, deixe sua mente vagar. Imagine as possibilidades,
Abrace o mistério e talvez, apenas talvez, você sinta um cheiro de ar salgado e o leve brilho do ouro. A lenda do tesouro pirata vive. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e deixar um comentário compartilhando suas teorias sobre esses tesouros e maldições. Qual é a sua lenda de piratas favorita? Você acredita nas maldições associadas aos tesouros piratas? Deixe sua opinião nos comentários.